Muito provavelmente foi a primeira epístola de Paulo, a mais antiga que foi escrita. Esta epístola, o nome Gálatas, significa terra dos gauleses, que era dividida entre Galácia do Norte e Galácia, quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária, levando consigo Barnabé e também João Marcos, que era sobrinho de Barnabé e que acabou desertando, né? Acabou deixando por razões que não são citadas. Alguns dizem provavelmente por causa de saúde, por causa de malária naquela região pantanosa, muito úmida, naquela região lá da Galácia, mas não se tem provas, né? A Bíblia não deixa claro, mas o fato é que os mesmos desafios que João Marcos enfrentou, Paulo enfrentou e Barnabé enfrentou, mas João Marcos foi o que deixou. Os outros dois continuaram, né? Então, isso aí causou a deserção de João Marcos e também a divisão depois da equipe missionária. Então, na primeira viagem missionária, Paulo ele faz esse trajeto saindo da Galácia, que é essa região que está aqui no mapa, e olhando aqui no mapa das viagens missionárias. Se a sua Bíblia tem mapas no final, você pode seguir. Se não tem, vale a pena você dar uma pesquisada para entender quão difícil, quão desafiador foi o trajeto daqueles homens levando adiante as boas novas de Jesus Cristo. Então, na primeira viagem missionária, aqui tem uma sequência melhor. Paulo e Barnabé foram escolhidos dentre a liderança da Antioquia da Síria, né? Essa Antioquia daqui, e dali então eles passam por Seleucia, ali ainda na Síria, e navegam para a ilha de Chipre. Aí na ilha de Chipre, onde é a terra natal de Barnabé, né? Onde Barnabé acabou retornando depois com João Marcos, ele foi em Salamida e depois em Pafos, que é chamado Ilha de Pafos, mas ali é aglomerado junto com Chipre, e de lá ele vai para a Galácia, que é essa região maior, né? Em Perge da Panfilha, que é esse primeiro ponto vermelho que ele chega depois da seta, né? E depois ele lá ao abandono de João Marcos então desiste, e aí Barnabé acaba ajudando, né, João Marcos, discipulando ele, e depois eles vão para, aliás, não estão todos juntos aí, né, nessa primeira trajetória. Depois em Antioquia da Pisídia, eles vão lá também. Aí os judeus, Paulo vai sempre, Paulo e Barnabé, eles sempre vão para a sinagoga primeiro, quando eles visitam qualquer cidade. É o hábito dele e também parte da sequência de onde veio e para onde vai o Evangelho, né? Primeiro, o Evangelho veio dos judeus e vai para os judeus primeiro. Quando há uma rejeição, eles deixam de vez, né, os judeus e vão focando nos gentios. Mas sempre, quando eles vão para um lugar de gentios, eles procuram uma sinagoga primeiro. Então, Paulo faz isso, e aí os judeus acabam ignorando, né, expulsando Paulo e Barnabé. Em Icônio, em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé acabam tendo que fugir por causa da pressão que havia ali na cidade. Em Listra e Derbe, que também são cidades muito famosas, que Timóteo ele se agrega na segunda viagem missionária a partir dessas duas cidades aí. Paulo cura um aleijado, e o povo fica tão admirado, o povo daquela região, que eles começam a adorar Paulo e Barnabé, dizendo que Paulo e Barnabé são divindades. Eles chamam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque Mercúrio era um porta-voz, né? Então, e aí o que eles fazem? Podiam aproveitar essa idolatria e falar, vamos aproveitar isso, né? E começar uma sub-religião ali, né? Eles não ignoram, eles repreendem isso, falam, vocês estão errados, nós somos iguais a vocês, né? O que todo ser humano, todo cristão deve fazer, apontar a glória para Deus, nunca para si mesmo, né? E eles ali aproveitam e evangelizam nessa situação. E aí os judeus instigam Paulo ao apedrejamento.
Então, de novo, os judeus causam pressão e oposição sobre Paulo e Barnabé e querem apedrejar. E aí, depois que eles fazem, Deus guarda a vida deles, aí eles voltam no mesmo trajetório, tudo de novo, para retornarem. E lá, então, eles dividem o grupo, porque Marcos abandonou. Ele fala, vamos para a segunda fase da viagem. E aí Barnabé fala, vamos levar Marcos. Paulo fala, não quero levar Marcos. Ele abandonou a gente. E aí há uma pequena discussão. Então você encontra isso aí, eu creio que no final do capítulo 14. E aí no capítulo 15, aliás, final do capítulo 15. No capítulo 15 vai falar do concílio de Jerusalém, quando aí os irmãos judeus se reúnem para discutir esse tanto de gente estrangeira se convertendo. O que essas pessoas estrangeiras que não são judeus deviam fazer? Deviam fazer o que os judeus faziam, deviam se circuncidar, deveriam seguir os feriados, os sábados, as cerimônias, as liturgias dos judeus, ou havia algo diferente? Então eles se reúnem ali nesse concílio e definem. Basicamente, eles falam que deve fugir da imoralidade sexual e de comida sacrificada a ídolos. Mas não tem que seguir nada mais que os judeus seguiam. Isso dá um alívio muito grande. Então isso foi no capítulo 15 que acontece. Aí nós entendemos como e quando Paulo e Barnabé foram pela primeira vez naquela região da Galácia. Paulo deixa bem claro para todos, para quem ele prega, o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, que é o evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ele era um judeu zeloso, ele foi perseguir os cristãos como judeu. Ele falou, eu vou obedecer a Deus, eu vou tirar esse grupo que está pervertendo, né, a religião, a verdade do Velho Testamento. E no caminho Jesus encontra com ele, salva, deixa ele cego primeiro, né? E aí salva e chama ele para o ministério. E aí ele se torna o apóstolo dos gentios. E Jesus Cristo, então, ensina para ele exatamente tudo o que ele deveria falar. Paulo, ele era um apóstolo fora do tempo. Ele não foi um dos 12, mas ele se tornou, de acordo com até mesmo o testemunho dele, alguém que fez muito mais do que os outros 12. Né? Tanto é que você pode ver que a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. Então, Paulo, ele se torna um homem zeloso, fiel, e ele reputa toda a bagagem que ele tinha no judaísmo como algo que não tinha peso para a eternidade dele. Ele fala, eu tenho aqui pedigree, podemos dizer assim, sou judeu de judeus, fariseu de fariseus, zeloso, mas tudo isso não é nada comparado a Jesus Cristo. Na verdade, ele fala que tudo isso é refúgio, né? É esterco comparado a Jesus. Então, para você ver, quando alguém encontra Jesus de verdade, irmãos, tudo mais não vale nada. Qualquer outra coisa de valor não vale nada. Jesus está acima, ele é supremo. Então, o evangelho de Paulo é de que a salvação do pecado e da condenação eterna é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo, e não é pelas obras humanas. Não é pelo esforço meu, pelo esforço seu. E Paulo, quando chega em Galácia, ele, pela primeira vez, ele não encontra, não tem a decisão ainda que foi chegaram em Atos capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém. Então, esse concílio veio depois, mas Paulo já podia perceber que havia mentiras sendo espalhadas por ali. E quando Paulo recebe notícias de que haviam mentiras dos judaizantes sobre o evangelho, Paulo então, ele deixa bem claro que o evangelho dos judaizantes não é o evangelho que ele prega, não é o evangelho que ele recebeu. O evangelho que Paulo recebeu de Cristo é salvação pela fé somente, pela fé em Cristo somente. Os judaizantes estavam na igreja olhando os novos convertidos. Alguns deles eram provavelmente fariseus que haviam chegado ao conhecimento da fé, mas eles começaram a falar, olha, você tem que aceitar Jesus, mas também tem que guardar a lei de Moisés. Você tem que cumprir os mandamentos. Você tem que guardar o sábado, você tem que ser circuncidado, você tem que fazer tudo isso.
basicamente a circuncisão, mas logicamente o pacote traz todos os requisitos da lei. Então Paulo, ele repreende. Paulo, ele é muito firme nessa carta. Essa epístola, que é uma carta escrita a igrejas, ela é uma, diferente das outras epístolas. Paulo não tem nenhum elogio para as igrejas. Interessante, né? Ele sempre começa as cartas falando de algo, elogia, exalta a igreja de algum ponto e depois ele traz a exortação. Aqui ele vai direto ao ponto, irmãos. Aqui ele já vai na ferida, né? Gálatas, e nós vamos ver daqui a pouquinho sobre isso. Nós vimos semana passada do 1 ao 5, versículo 1 ao 5 de Gálatas capítulo 1, que Paulo defendeu o seu apostolado. Por quê? Porque os judaizantes estavam querendo desacreditar, tirar o crédito da mensagem de Paulo, atacando a personalidade ou o chamado de Paulo. Então, quando você quer desacreditar o conteúdo da mensagem, é só você desacreditar as credenciais de alguém, né? Então, eles tentaram falar, mas ele não é um apóstolo de verdade, ele não é um dos 12, e aí por isso que Paulo, ele investe um tempo explicando, né, o que ele é, quem ele é, o porquê que ele foi chamado, né, como ele foi chamado. E ele vai direto ao cerne, falando que o evangelho é de Jesus. Jesus, ele é o cerne, ele é a razão do evangelho, ele é o evangelho personificado. Versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Esse é Jesus. Para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, ele prega Jesus. Esse Jesus que se entregou, que se deu pelos nossos pecados. A má notícia dos nossos pecados e a boa notícia, Jesus, que se deu para os nossos pecados. Então, Paulo, com isso, ele já elimina, descarta qualquer outro acréscimo à fé ou à salvação. É Jesus, que ele fez o que precisava ser feito. Ele cumpriu tudo. Tudo o que a lei falava foi cumprido em Jesus. Jesus não descumpriu, não mudou a lei, ele cumpriu, ele fez exatamente o que a lei pedia e nunca ninguém conseguiu fazer, ele fez. Nós vamos agora no versículo 6 em diante, que é a segunda parte aqui deste sermão. A surpresa pelo abandono do Evangelho. Paulo começa aqui dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está lidando com essa igreja, ele começa, como eu falei, de sola. Ele não nem dá introdução aqui, ele protegeu o seu apostolado, destacou a mensagem do evangelho e ele já repreende o povo gálata. Lembra que essa epístola foi escrita para um grupo de igrejas, não foi para uma igreja. Não tinha uma igreja da Galácia, cidade de Galácia, não era uma cidade, era uma região. Então havia a Antioquia de Psídia, era isso mesmo, né? Antioquia de Psídia, vou voltar depois eu tenho que achar, de Psídia, Icônio, Listra, Perge. Tudo nessa região aí de Galácia. Então Paulo, ele fala: eu me maravilho de que tão depressa passasse. Então isso causa surpresa quando Paulo soube desse abandono da graça. Isso, ele ficou surpreendido. Por quê? Ele fala: porque tão depressa, da ideia de que facilmente eles se desviaram da graça de Deus. De modo fácil, de modo rápido. Não só desviaram, mas eles fizeram isso rapidamente. Interessante como eu vejo como que era a plantação de igreja no período ali inicial, né? Você vê que eles fazem uma viagem, um grupo se converte e depois já talvez no retorno eles estabelecem líderes para cuidar da igreja. Então já tem uma igreja formada em uma viagem. Já pensou como era rápido? Hoje a gente fala: puxa vida, para plantar uma igreja demora tanto e tal, né? Ou quando alguém planta muito rápido, você fica: mas não sei não, né? Olha aqui nessa época como é que era. Aceitou Jesus de verdade? Foi o evangelho puro, verdadeiro? Por quê tanta demora, tanta espera? Agora, se você quer ter certeza da conversão e da mensagem, aí sim você precisa verificar 5, 10, 20 vezes.
Naquele caso, irmãos, era um momento, um período apostólico, eram os pioneiros, a igreja estava crescendo, Deus estava adicionando pessoas, e Paulo aqui, ele rapidamente tinha grupo de pessoas, tinha liderança, e agora ele recebeu reportagem que esse grupo de pessoas havia se desviado. Logicamente, irmãos, não está se falando para todo mundo, era um grupo que havia se contaminado. Tanto é que essa carta ela rodava nas igrejas, né? Então as pessoas recebiam e liam para poder se prevenirem de cair no mesmo erro também. E Paulo está falando, passasseis daquele. Essa ideia passasseis, a palavra passasseis, vem uma palavra grega que significa basicamente a deserção militar. É uma coisa alguém abandonar a carreira, abandonar como militar que tem uma missão, ele pendura a chuteira, né? Pendura o fuzil, deixa o capacete, né? Ele abandona realmente a missão. E todo mundo ali que estava ao redor dele percebe isso, né? Então Paulo fala, eu me admiro que de forma tão rápida vocês desertaram, vocês passaram o quê? Daquele que vos chamou a graça de Cristo. Gostaria de ler aqui, antes de chegar nesse outro ponto, Gálatas 5, 4. Vou pedir para os irmãos me ajudarem com essas leituras. Então, aqueles que puderem também já abrir nessas outras referências, só leiam em voz alta, por gentileza. Alguém leia Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça que nos queremos. Então, ou é uma coisa ou é outra, não tem uma mistura, não tem um meio termo. A fé verdadeira, genuína, em Cristo, para a salvação. A fé que o evangelho genuíno, puro, invoca, é essa fé em Cristo somente. A fé em Cristo, mais a minha ajuda, meu esforço, não é a fé verdadeira. Não é o evangelho verdadeiro. Não é na pessoa de Jesus. E havia naquele grupo ali, então o que Paulo está falando? Vocês estavam no evangelho, na graça, agora não estão na graça, é isso? Como esse versículo acabou de ser lido. Da graça tendes caído. Então é possível você estar na graça e depois cair? É possível você ser salvo hoje e amanhã já não é? Alguém lê para nós Lucas capítulo 8, versículo 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Lucas, perdão. Lucas. É que o irmão gosta de João, né? Está em João capítulo 8. É Lucas 8, 13. É os que estão sob pedra. Estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. É possível se ter uma fé nominal, uma fé aparente, uma fé que apresenta todos os sinais de uma fé genuína, mas que na verdade não é uma fé genuína, né? Esse texto aqui está exemplificando isso, né? A semente verdadeira, que é lançada, pode cair em vários tipos de solo, e cai nesse tipo de solo aqui, que é o solo pedregoso, né? Porque a semente verdadeira, o evangelho, você evangeliza, você prega o evangelho, você dá o mesmo folhetinho, você fala exatamente o que Paulo falou, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Mas aí a pessoa ouve, levanta a mão, dá um sorriso, faz uma oração, alguma coisa e fala, aí ó, creu, é um irmão, é uma irmã. Será? Pode ser, ou pode não ser. Aqui diz que é possível alguém dizer sim, mas depois aconteceu o quê? Por não ter raiz, recebe com alegria, né? Mas por não ter raiz, apenas creem por algum tempo. Uma fé temporária. Talvez na hora que as coisas difíceis vêm, na hora que o preço mesmo do cristianismo vem à tona, a pessoa fala, mas eu acho que eu não quero isso não. Mas aí vem a tentação e se desviam. Então o que quer dizer? A fé nominal, a fé não salvífica.
Então, quando nós estamos evangelizando alguém, devemos estar cientes de que naquela época e até hoje, a pessoa que ouve o evangelho, ela pode responder com uma fé nominal. E como podemos saber? Nós não temos um mandamento que fala, você tem que saber quem que é. Não, irmãos. Nós devemos entender que é possível a pessoa não crer de verdade. Mas não é possível a pessoa perder a salvação. Nós não cremos nisso, irmãos. Não é isso que Paulo está querendo dizer lá. 1 João 2,19. Alguém lê para nós? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, o tempo, a prova, a dificuldade vai trazer à tona, né? Quando tudo está muito bem, muitos se desviam. Quando tudo vai muito mal, muitos se desviam. Alguns falam, mas ele creu de verdade, será que ele não creu? Deus sabe. Mas o crente de verdade, ele fica. Não estou querendo dizer que, né, não vem na igreja, não é crente mais, não é esse ponto, irmão. Estou falando da decisão genuína da pessoa com Jesus Cristo. É possível tomar uma decisão nominal e não ser uma decisão salvífica, tá? Aqui está falando, 1 João diz, né, que um grupo saiu de nós, mas não era de nós. Porque se fosse, ficaria. Então, o que esses textos aqui confirmam é que muitos, ou alguns, né, pelo menos, dizem que são, parecem que são como o Denorex. Lembra aquele comercial antigo? Parece, mas não é. E não é o meu trabalho, não é o seu trabalho tentar separar joio de trigo. Os anjos do céu vão fazer isso, não é isso que a Bíblia fala? O meu trabalho, o seu trabalho é pregar fielmente, discipular fielmente e crescer na fé genuína e verdadeira. E se você é de Cristo, cresça fielmente. E sempre realça o fato de que a fé, a salvação, ela só vem pela fé na pessoa de Jesus Cristo, ponto final. Mais nada, mais nada. Paulo estava admirado que aqueles homens que ouviram o evangelho dele, que tomaram uma decisão, de repente agora está saindo uma turma, uma leva, seguindo os judaizantes, porque esses judaizantes falaram, é aceitar Jesus, isso é muito bom, mas você está guardando o sábado? Você está circuncidado? Você está fazendo isso? Você está fazendo aquilo? Não, então está faltando alguma coisa. Você não está obedecendo a Deus realmente. E eles estavam ouvindo aquilo e queriam se sentir bem, porque lá no fundo da nossa alma, irmãos, tem o velho homem, ele fala, não, você tem que participar, você tem que fazer alguma coisa para merecer. E a gente se compara com outros e tudo mais, mas o evangelho verdadeiro, irmãos, nos coloca numa situação que você fala, eu sou miserável, pecador, eu mereço a condenação. Como o ladrão na cruz, ele falou para o outro ladrão, você não sabe o que está falando, Jesus está aqui sem merecer, eu mereço, você merece. Jesus, lembra-te de mim. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. Interessante, a postura daquele ladrão, ele se arrependeu, falou, eu mereço estar aqui. Ele não falou, mas tem gente pior do que eu. Não, irmãos, quem faz isso não se arrependeu. Mas você se depara com o seu pecado, entende, eu sou miserável, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, Senhor, me ajuda. Esse olhar de clamor a Jesus, ao único que pode te ajudar, essa é a fé genuína na pessoa que pode te ajudar. Não é no soldado romano, não é no César, ou ninguém mais, mas é em Jesus, que pagou na cruz pelo seu pecado. Ele tomou o meu e o seu lugar, o inocente estava lá, no lugar do pecador. E ele é o Filho de Deus, ninguém nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, que cumpriu tudo, toda a lei, todas as profecias, para se tornar o meu substituto. Então, essa salvação que Paulo está admirado, que aqueles homens ouviram, creram e agora estão querendo se desviar, já tinha saído uma leva. E o versículo ainda continua, né? Aqueles que saíram, que chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Este é um outro evangelho. Na verdade, o que Paulo está falando não é que existem vários evangelhos, mas é um evangelho falsificado, uma deturpação do evangelho, adicionado ao evangelho.
É um evangelho mais alguma coisa. Eles queriam adicionar cerimônias e padrões da antiga aliança como pré-requisitos necessários para a salvação de uma pessoa. Então Paulo estava injuriado, estava realmente triste por causa disso. E Paulo, versículo 7 diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Eles queriam inquietar os ouvintes do evangelho e queriam contaminar o evangelho. Olha para você ver que tarefa horrível, né, que esse grupo estava fazendo, os judaizantes. Eles queriam pegar o favor imerecido, que é a mensagem do evangelho, as boas novas da graça de Cristo, e queriam adicionar valores de uma salvação por mérito. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. A obra foi feita, mas não por mim, por Ele. A obra da cruz foi completa, está consumado, nada para acrescentar. Nada quer dizer nada. Consumado quer dizer não precisa de mais nada. Nem naquela época de Jesus, nem no futuro. Não precisa adicionar nada. Uma vez que alguém tenta adicionar, esse alguém não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Precisa ser evangelizado de novo. Porque o evangelho é exatamente isso. Sou pecador, você é pecador. Não podemos, não conseguimos, não tem como fazer nada para a salvação. Jesus fez tudo. Senhor, me ajuda, me salva, me perdoe, me salva. É isso. Então, os judaizantes estavam inquietando aquelas pessoas. Imagina, você ouviu o evangelho da graça de Cristo, que Jesus salva você pela graça. De repente, agora vê um grupo de pessoas falando com voz doce, talvez com uma aparência de religioso, né? Talvez ali com uma roupinha bonitinha, com uma malinha, com um livrinho além da Bíblia, com uma lista de regras. Está na Bíblia, está vendo? Você tem que fazer isso para ser salvo. Não é só, que igreja que você vai? Ah, não, essa igreja aí não é. Você tem que fazer isso. E aí a pessoa começa a mas será que eu estou perdendo alguma coisa? Será que eu estou? Puxa vida, né? Esquece da simplicidade do Evangelho. O Evangelho que não precisa mudar. O Evangelho, irmãos, ele é imutável. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. É aquilo. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso. Ele é imutável na sua essência, mas ele muda completamente quem ouve. Ele transforma de dentro para fora, de cima para baixo. Isso que o Evangelho faz, irmãos. Ele é o poder de Deus para a salvação. Eu não preciso acrescentar nada para tornar atraente e nem tirar nada para torná-lo menos ofensivo. E muita igreja faz isso. Ah, mas uma igrejinha assim é preciso pôr uma musicona alta para atrair os jovens. Irmãos, eu tenho 50 anos. Eu já vi em 2 partes do nosso continente. Isso não funciona. Quem você quer atrair? Pessoas que estão atrás de barulho ou pessoas que estão atrás da verdade? Não, o Evangelho não precisa de um atrativo para alcançar. Precisa ser pregado, vivido. Amém, irmãos? Amém. Ou pessoas que falam, não, eu vou falar, mas eu não vou falar do pecado não, porque ofende demais. Já pensou? Quem sou eu para... Chegou alguém na igreja, eu nem conheço, eu vou falar com a pessoa pecadora? A pessoa parece uma pessoa decente, né? Todos nós somos pecadores miseráveis, irmãos. Não merecemos nada do que temos. Amém? Amém. É verdade. Em um momento, cedo ou tarde, a pessoa vai reconhecer essa verdade. Para ter o Evangelho, tem que entender isso, irmãos. Se não tem, tem que voltar do estaca zero de novo. Então, tem que ir para outra igreja que não prega o Evangelho, que só fala o que quer ouvir. Que fala que Deus é obrigado a nos dar dinheiro, da prosperidade. Deus é obrigado porque sou herdeiro de Deus, cordeiro de Cristo, herdeiro de Deus, eu sou cordeiro com Cristo, e eu mereço a minha herança antes da hora. Quem fez isso foi o filho pródigo, né? Por que essas igrejas ficam fazendo isso? Que é herança antes da hora, filho pródigo, né? Faz isso.
Então, esse é um outro evangelho, irmãos. Então, não tire e não põe nada. Prega o evangelho puro e simples. Paulo estava muito nervoso, irmãos, muito chateado com aqueles irmãos inconstantes. Vocês saíram da graça, voltaram para a lei. Então, aqueles homens estavam tendo êxito, porque eles estavam desviando os que disseram sim para o evangelho e estavam mudando o evangelho. E o versículo 8. Versículo 8. Tem vários textos aqui, mas eu acabei lendo aqui para os irmãos, né? Versículo 8. Paulo ele fala firmemente: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha, irmãos, Paulo é tão sério que ele engole o orgulho dele. Ele é apóstolo, irmãos. Ele falou: até se eu mesmo vier aqui trouxer uma mensagem diferente daquela que eu já trouxe, eu seja maldito. Tem que ser uma pessoa ou com baixa autoestima para falar isso, né? Ou uma pessoa que tem convicção da verdade, que valoriza mais a verdade do que as credenciais dele. Então, olha, até se eu falar uma coisa diferente do que eu estou falando aqui, do que eu já preguei antes, do que eu recebi de Jesus, eu sou maldito. E se um anjo do céu fizer isso, ele é maldito. Não importa a credencial, irmãos. Se a mensagem, se a verdade é comprometida, que seja maldito. Paulo está falando aqui, irmãos, essa comparação, né? Ele ou um anjo é um argumento hipotético, tá, irmãos? Ele não daria outro evangelho, né? E aqui ele não faria isso, né? E ele está falando: vocês podem ser enganados por até anjos trazendo uma mensagem diferente. Agora é interessante, a maioria das seitas, dos grupos aí fora, eles receberam revelações extra-bíblicas em algum momento de alguns líderes, alguns homens que são dotados de algum conhecimento especial que outros não têm. Alguns escreveram livros fora da Bíblia. Alguns líderes desses grupos, o que ele fala tem mais autoridade do que a própria Bíblia. É interessante, essas coisas não mudam muito, né? A criatividade não vai muito longe. Paulo está falando: olha, se eu mesmo falar algo diferente, eu sou maldito. Agora, por que esse pessoal todo aí inventa um outro evangelho, traz livro novo e quer criticar ou falar mal da palavra de Deus? Infelizmente, muitos se desviam, irmãos. Por que se desviam? Não sei. Infelizmente. Na verdade, é exatamente aquilo que Paulo estava falando, né? Achávamos que era um dos nossos, mas não era. Era uma fé nominal, não era fé genuína, não era fé verdadeira. Parecia, mas não era. Porque aqueles que de fato creem no Evangelho verdadeiro, que são filhos de Deus, que são salvos, nunca vão perder essa salvação. Eles não vão sair, eles vão ficar. Mas se saiu é porque talvez nunca foi. Nunca foi. A gente achou que era, mas nunca foi. Então Paulo ele é muito firme, irmãos. Ele falou: que seja anátema qualquer mensagem fora, né? Paulo, essa palavra anátema quer dizer você ser condenado, condenar alguém por a destruição no inferno. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Porque o Evangelho ele salva. É o poder de Deus para a salvação dos que crêem. Se você perverte o Evangelho, quer dizer o quê? O resultado é: não tem salvação. As pessoas, você vai levar um monte de gente para o inferno, ou manter um monte de gente indo para o inferno. Porque a mensagem, o remédio que pode solucionar, está comprometido, está contaminado. Então Paulo é muito sério, irmãos. Paulo fala firme, e tem até de sobra nessa carta e fala: ó, vocês se desviaram. Eu estou maravilhado que vocês se desviaram. E quem desviou vocês é maldito. Então Paulo é duro, irmãos. Paulo é firme. Por quê, irmãos? Foi por isso que Cristo morreu pelos pecadores, para salvar os pecadores. Agora alguém vai lá e o único remédio, que é o Evangelho, vai lá e compromete o remédio. Então Paulo está duro aqui, irmãos. Olha, Paulo fala isso porque ele ama a Deus, ele ama as pessoas. Alguém abra Romanos 9:3, leia para nós. E outra... Eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos,
e são meus parentes segundo a carne. Muito bem. Paulo está falando de algo que é impossível acontecer. Tá? Paulo é salvo, ele nunca vai perder a salvação, nunca vai para o inferno. Tá? Ele tem tanta convicção disso que ele até arrisca usar uma figura de linguagem. Por que ele faz isso, irmãos? Para mostrar o quanto que ele ama o povo judeu. Hoje em dia você vê muita onda por aí, né? A teologia da substituição, falar que Deus não ama mais os judeus, ama a igreja, Deus já jogou de lado os judeus, tal. Interessante. Paulo, ele tinha um amor muito grande pelos judeus, a ponto de querer trocar a salvação dele para a salvação do seu povo. Olha para você ver, irmãos. E aí, irmãos, você lê, né, mais a respeito disso, você vai ver esse amor maravilhoso que Paulo tinha. Ele pegou a salvação dele e falou, ó, eu desisto da minha salvação para que meu povo seja salvo. Isso quer dizer o quê? Ele tem um pouquinho de relação com o povo dele, no mínimo, né? A ponto de fazer isso. Alguém lê João 10, 28? João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de padecer, e ninguém nada habitará na minha mão. Jesus está falando isso para aqueles a quem ele dá a vida eterna, para as ovelhas perdidas. E uma vez que ele dá a vida eterna, que foi dada, olha o que diz aqui, nunca hão de perecer. Quando vão de perecer? Essas ovelhas salvas, quando que elas vão perecer? Nunca. E para reforçar, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem vai tirar da mão de Jesus? Ninguém, nunca, ninguém. Uma vez que é a ovelha de Jesus de verdade, ponto final. Você pode descansar, descansa mesmo. Então Paulo, que está falando, não é possível perder a salvação, mas Paulo falou assim, eu amo tanto vocês, eu amo tanto o meu povo, que se fosse possível perder a salvação, eu perderia, eu trocaria com ele. Êxodo 32, 32. Perdoa o seu pecado, senão risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés falou isso para o seu povo. Ele falou para Deus com relação ao seu povo. Perdoa o seu pecado. Lembra que eles fizeram a vaca de ouro lá, adoraram tudo, né? Deus ia punir. Deus, ele várias vezes tentou acabar, exterminar com o povo judeu, e o próprio Moisés falou, Senhor, tenha misericórdia. E aqui ele falou, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço, do teu livro que tu tens escrito. Então Paulo faz a mesma coisa. Por quê, irmãos? Porque ama. Porque ama. Será que nós estamos dispostos a andar uma milha a mais pelas pessoas perdidas? Ou a gente, deixa que se vira. O sentimento de uma pessoa que ama Deus, que queima por Deus e pelas almas, faz coisa tipo isso aqui, irmãos. Não é indiferente, ignorante ou indiferente e frio. Se Deus quiser, vai ser salvo. Se Deus quiser, vai dar um jeito. Senhor, salva, me usa, Senhor. Eu já falei 20 vezes, fala 21. Eu falei a vida inteira, fala mais uma vez. Mas sempre disse não. Está lá no leito de morte, fala de novo. Porque você e eu não sabemos. Deus sabe, mas eu não sei. A minha missão é prega o evangelho. Prega. E não tem hora para acabar, irmãos. Logicamente, né, a gente não tem todo o tempo do mundo, então se a pessoa rejeita, você vai onde aceita, né? Onde a porta está aberta, né? É até sábio fazer isso, mas não quer dizer que você nunca mais vai voltar lá. Não quer dizer que você pôs a pessoa numa lista negra e a pessoa não tem mais jeito. Não é isso não, irmãos. Deixa isso com Deus. A nossa parte é fala, prega, ora. Quem sabe daqui a 1 ano, 10, 15 anos. E Deus faz isso. Amém, irmãos? A glória de Deus. Quantas pessoas, após anos de oração, anos de joelho dobrado ali, anos de clamor, Senhor, e você falando, Senhor, me usa como teu servo. O Senhor já me alcançou, me usa para alcançar outros. Como Paulo falou, Senhor, tira a minha salvação e dá para eles. Olha para você ver, Deus sabe, irmãos, Deus conhece a nossa ignorância, então Deus sabe disso. Eu não vou fazer isso, é impossível. Mas Ele ama, é esse clamor, esse coração que devemos ter. Aí o versículo 9 diz,
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Então Paulo é firme, irmãos, 2 vezes, seja maldito. Por que tão sério, irmãos? Porque você tem que ter claro o evangelho, tem que ter cristalino, porque se as pessoas acreditarem na coisa errada, é o destino eterno delas que está em jogo. Você já pensou, você está a vida toda numa igreja, depois no final, ao que você está diante de Deus, você ouvir, peraí, isso aí é estranho, essa mensagem aí, você tinha que fazer isso para ser salvo? Onde que eu falei isso na minha palavra? Aí você vai lá, o que Paulo falou, e os apóstolos falaram, eles morreram por essa mensagem, eles repetiram, foram fiéis para levar isso, e é o evangelho que devemos pregar, e nós ignoramos, porque achamos que não era o suficiente. Eu tinha que fazer uma coisa, eu tinha que vestir certa roupa também, eu tinha que observar certos rituais também, além de crer em Jesus. Não, irmãos, é só se arrepender e crer. Crer com a fé que incluído está o arrependimento, como o ladrão na cruz. Mas e a obediência e eu andar com Deus? Isso é santificação, não é salvação. Isso é pós-salvação. Você vem do jeito que você está, Jesus te salva, agora como um bebê espiritual, você vai caminhar como um cristão. Aí sim vem tudo, vem a obediência, vem as boas obras, né? Efésios 6, 2, 8, 9. Aí que está, muita gente mistura tudo. Não, tem que fazer as boas obras para ser... Não, irmãos, vamos abrir lá o que está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9? Efésios 2, 8 e 9. E 10 também, né? Diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Isso aqui, salvação, pela fé. Veio de graça para nós. Aí o versículo 10. Porque somos feitura sua. Agora que você já é feito filho de Deus, nós somos feituras sua. Criados em Cristo Jesus para o quê? Para as boas obras. Aí que entra o andar, fidelidade com Deus. Você já é filho, você não vai perder esse status de filho. Só que você quer ser filho obediente, filho que honra, filho que reflete o caráter do Pai, filho semelhante a Cristo, né? As que Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós somos predestinados a obedecermos a Deus. Amém, irmãos? Amém. Todo que aceita Jesus é predestinado à obediência. E a escolha de desobedecer é sua. Uma vez que você é filho, você escolhe obedecer ou desobedecer. Tá? Você pode resistir à graça de Deus, uma vez que você já recebeu a graça de Deus. Como que eu faço isso? Desobedecendo, andando na carne. Porque Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você anda no Espírito. E é você que vai alimentar. Você vai ir para a igreja, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai continuar sendo escravo daqueles pecados que te escravizam. Você está resistindo à graça de Deus que já te alcançou. Pela desobediência. Não vem botar culpa em Deus, não. Ele te capacitou para obedecer. As boas obras foram destinadas, pré-ordenadas, para que você andasse nelas. Elas encaixam como luva para dentro da pessoa. Amém, irmãos? E nós vamos falar um pouco mais disso no final da Epístola de Gálatas. Porque Paulo, ele quer libertar os cristãos verdadeiros do falso evangelho, libertar da libertinagem da carne. Então ele quer libertar da mentira e quer libertar da escravidão. E essa epístola é maravilhosa, porque é a palavra de Deus que nos prepara para isso, para tudo isso. E vamos seguir isso adiante. Então não acredite se qualquer pessoa disser que para ser salvo, ela tem que crer em Cristo e fazer algo a mais. Quando alguém colocar isso na sua frente, você fala, onde está isso na Bíblia? O único meio para a salvação é o que Ele estabeleceu, seu Filho Jesus Cristo. E aí tem todos os exemplos bíblicos aqui, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É só Jesus. Não é Jesus mais o professor tal, Jesus mais o teólogo tal, Jesus mais os escritos de tal mulher profetiza, Jesus mais o fundador de tal que recebeu uma revelação do... Não, só Jesus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Atos 16:30, o carcereiro no presídio fez a pergunta mais importante, no momento mais crucial da vida dele. Todos os presos foram, a cadeia foi aberta para todo mundo, ele achou que estava perdido, ele ia morrer de qualquer jeito. Ele falou: o que eu faço para ser salvo? Ele pergunta para Paulo. O que Paulo e Silas falaram? Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O que ele falou? Crê em Jesus e seja batizado? Aqui nesse ponto. Foi batizado depois que ele creu, né? Crê em Jesus e vai para a igreja ali e tal. Não. Crê em Jesus e dê o dízimo. Todas essas coisas são boas, mas tem sua hora. Para ser salvo é só isso aí. Creia e proclame somente a Cristo. Rejeite qualquer adição ao Evangelho. Amém, irmãos? Que isso fique claro para nós. Que o Espírito de Deus nos ajude a sermos crentes do jeito que Deus quer. Porque foi assim que Deus determinou. Foi assim que Deus preparou os seus apóstolos. E é essa mensagem apostólica que vamos seguir. Amém, irmãos? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a levantarmos o estandarte, ó Pai, do Evangelho puro e cristalino, confiando no teu poder, confiando no teu Espírito que inspirou a tua palavra, que preparou e que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que nos capacita a pregarmos, e que o Senhor, com mão poderosa, venha fazer a tua obra na vida das pessoas. Se alguém aqui que nunca recebeu Jesus verdadeiramente, que agora crê em Jesus para a vida eterna, e os teus filhos venham ser fiéis em não só crer, mas pregar esse Evangelho, em nome de Jesus. Amém.